O cheiro de terra molhada sempre me trouxe uma sensação de conforto. Naquele dia, porém, a chuva era pesada e incessante, cada gota na janela ecoando vazio em meu peito. A paisagem cinzenta lá fora apenas acentuava essa sensação. Eu estava sentada na minha poltrona de veludo azul, presente da minha avó, os dedos traçando os desenhos na condensação do vidro enquanto meus pensamentos divagavam. A caneca de chá de camomila, já fria, era um lembrete da tentativa falha de acalmar a tempestade interna. Eu me sentia como uma folha solta, sem direção. Os olhos ardiam, mas as lágrimas não vinham. Um trovão fez a casa tremer, e eu me encolhi. A vida parecia fora do meu controle. Ouvi passos e a porta se abriu. Era minha mãe. Seus olhos, antes cheios de vida, carregavam uma tristeza que espelhava a minha. O cheiro de bolo de milho que ela trazia era uma tentativa de aquecer o ambiente gélido. Amélia, querida, você está bem? Ela perguntou, a voz suave. Eu apenas balancei a cabeça, a garganta apertada. Ela se sentou no chão ao meu lado, pegou minha mão. Seu toque era quente. Eu sei que é difícil, meu amor. Mas não podemos nos afogar na tristeza, não é? Sua voz embargou, e uma lágrima escorreu pelo seu rosto. Ver minha mãe, sempre tão forte, desabar, acendeu uma faísca em mim. A necessidade de seguir em frente. Eu sinto tanto a falta dele, eu disse, a voz rouca. Minha mãe apertou minha mão. Eu sei, meu amor. Eu também sinto. Mas a vida continua, e precisamos encontrar uma forma de viver com essa falta, de honrar a memória dele. O dele não precisava de nome. A ausência de meu pai, Arthur, o chefe Arthur, ainda era uma ferida aberta. Ele era o sol da nossa casa, o pilar. E agora, sem ele, a escuridão parecia eterna. O silêncio que se seguiu era compartilhado, carregado de compreensão mútua. Minha mãe apenas ficou ali, segurando minha mão, permitindo a dor. O som da chuva lá fora parecia menos hostil, um lembrete de que as tempestades passam. Olhei para minha mãe, e um sorriso fraco surgiu em meus lábios. Ela sorriu de volta. Tínhamos uma a outra. Isso era o suficiente. 2 anos se passaram desde aquele dia chuvoso. 2 anos de trabalho árduo. O cardápio de Arthur, o restaurante do meu pai, era um legado. Quando ele se foi, eu me joguei na cozinha, corpo e alma. Criava, experimentava, errava e acertava. Meus dias começavam antes do sol e terminavam muito depois da lua. Minha mãe e meu irmão, o outro Arthur, confiavam em mim para manter o sonho vivo. E eu mantinha. Com o tempo, o restaurante voltou a prosperar. Os clientes retornaram, encantados com os novos pratos. As resenhas elogiavam a revolução no cardápio de Arthur. Mas o rosto nas fotos, o nome creditado, nunca era o meu. Era sempre ele, Arthur, meu irmão. Ele tinha o carisma, dizia minha mãe. A habilidade social que eu, focada na cozinha, não possuía. Eu era gerente de cozinha, a chefe de equipe. Termos bonitos para quem suava e criava, enquanto outra pessoa recebia os aplausos. Amélia é boa na parte operacional, mas o conceito, a alma do cardápio, sou eu quem crio, ele dizia em entrevistas. Eu engolia a raiva, a frustração, a dor do desmerecimento. Acreditava que um dia, a verdade viria à tona. Eu o via na televisão, em jantares de gala, elogiado pelo gênio por trás do cardápio de Arthur. E eu? Eu estava na cozinha, com o avental sujo de farinha, preparando o jantar. Certa noite, exausta, finalizando um risoto de cogumelos selvagens com trufas, Arthur entrou na cozinha, com um sorriso largo. Amélia, você não vai acreditar. O cardápio de Arthur foi indicado ao Prêmio Nacional de Gastronomia, ele exclamou, os olhos brilhando. Meu coração deu um pulo. O sonho do meu pai. Meus olhos se encheram d'água de pura emoção. Todo o esforço estava valendo a pena. É sério, Arthur? Meu Deus, isso é incrível, eu disse, quase sem fôlego. Ele assentiu.
Sim. É a prova de que meu trabalho está sendo reconhecido. A faísca de alegria em mim diminuiu. Vamos comemorar. Isso é para o papai, Arthur. É o legado dele. Ele assentiu, o sorriso um pouco mais forçado. Sim, claro. Pelo legado dele, e pelo futuro brilhante que eu estou construindo. Senti um frio na barriga. Ele me via como uma ferramenta. Nos dias seguintes, a casa e o restaurante foram tomados por uma euforia contagiante. Minha mãe radiante, Arthur a estrela. Eu na cozinha, com um nó no estômago a cada elogio que ele recebia. A noite da premiação chegou. O teatro municipal estava lotado. Eu na plateia, ao lado da minha mãe. Quando o nome e o cardápio de Arthur foi anunciado como vencedor, uma onda de aplausos. Meu coração acelerou. Arthur subiu ao palco, impecável. Recebeu o troféu e ergueu-o. Começou seu discurso, falando sobre a visão do pai, a paixão que o impulsionava, os sacrifícios que ele havia feito. Cada palavra era um golpe. Ele falava em primeira pessoa, como se tudo fosse obra dele. Nenhuma menção a mim. Eu não existia, era uma sombra. Minha respiração ficou pesada, um calor subiu pelo meu pescoço. O vazio que senti naquele dia chuvoso voltou, ainda mais profundo. Na festa, Arthur era o centro das atenções. Eu estava em um canto, com um copo de champanhe intocado. Um repórter se aproximou dele. Chefe Arthur, parabéns. Conte-nos sobre a equipe, quem o ajuda a criar tamanha genialidade. Meu coração apertou. Essa era minha chance. Arthur riu. Ah, Amélia? Ela é ótima para seguir minhas receitas. A parte operacional, entende? O verdadeiro toque, o conceito, a inovação, isso vem de mim. Eu sou o cérebro, a alma do cardápio. Eu senti o ar fugir dos meus pulmões. O champanhe escorregou da minha mão, derramando-se no chão. O barulho do vidro se quebrando foi o único som que ouvi. As palavras dele me atingiram com a força de um soco. Não era apenas a negação, mas a humilhação pública. Era a mesma raiva, o mesmo vazio que senti em outros momentos. Eu era apagada. Minha mãe se aproximou, o sorriso ainda no rosto. Amélia, querida, por que essa cara? Não está feliz? Arthur é um gênio, não é? Eu a encarei, meus olhos provavelmente arregalados. Sim, mãe, eu disse, a voz quase inaudível. Um gênio. Mas não era Arthur. Era o meu gênio. E era a minha história que ele estava roubando. Algo se quebrou dentro de mim. Não tristeza, mas um fogo, uma fúria silenciosa. Eu sabia que algo precisava mudar. E mudaria. A raiva me consumia. Cada risada, cada flash que iluminava o rosto de Arthur na festa, era um prego martelado em minha alma. Eu não podia mais suportar. Minha mãe tentou se aproximar, preocupada com minha palidez, mas eu me afastei. Não queria que ela visse a fúria nos meus olhos. Eu precisava sentir aquela raiva, deixá-la me dar a força que eu não sabia que tinha. Eu preciso de ar, balbuciei, e sem esperar, fui para a sacada. O ar frio da noite me atingiu como um tapa, um alívio bem-vindo. Respirei fundo, tentando organizar os pensamentos. As luzes da cidade brilhavam lá embaixo, mas eu me sentia presa. Imagens do meu pai na cozinha, me ensinando a sentir os aromas, a confiar no meu paladar, invadiram minha mente. Ele dizia que a cozinha era paixão, verdade, alma. E Arthur estava transformando tudo em uma mentira. Fechei os olhos, e uma lágrima solitária escorreu, uma lágrima de decisão. O medo, a submissão, a ingenuidade, tudo se desfez. Em seu lugar, nasceu uma determinação fria. Eu não gritaria, não discutiria. Não imploraria. Eu não daria a Arthur a satisfação de me ver desabar. O que ele merecia era a verdade, servida fria. Voltei para casa e fui direto para a cozinha, meu santuário.
Liguei a luz fraca da bancada e comecei a vasculhar minhas anotações. Eu tinha tudo. Cada rascunho de receita, desde a primeira ideia até a versão final. Cadernos velhos com manchas de molho, e-mails com descrições detalhadas dos ingredientes que eu escolhia. Fotos de pratos em diferentes estágios, a maioria tiradas por mim. E as notas de degustação, onde eu documentava cada nuance de sabor. Enquanto revisava esses tesouros, as memórias vinham à tona. O dia em que criei o Cordeiro do Atlântico, semanas experimentando com massas para o ravioli de pera e gorgonzola, pratos que Arthur apresentava como criações geniais dele. A ironia era cruel. O sol começou a surgir quando eu terminei de organizar tudo. As pilhas de papéis arrumadas, os arquivos digitais salvos em um pendrive seguro. A prova. A minha prova. Quando Arthur e minha mãe acordaram, o ambiente na casa era estranho. Eu agia com uma calma que parecia resignação. Mas era a calma antes da tempestade. Amélia, você não comeu nada na festa ontem. Está tudo bem? Minha mãe perguntou. Eu me virei, um sorriso quase imperceptível nos lábios. Estou ótima, mãe. Nunca estive tão bem. Arthur, lendo um jornal, nem me olhou. Bom dia, campeão, eu disse, a voz soando mais forte. Ele levantou a cabeça. Ah, bom dia, Amélia. Dormiu bem? Porque eu tive uma noite de rei, ele respondeu, presunçoso. É bom ser reconhecido pelo seu trabalho, não é? Dá um certo orgulho. Eu assenti, mantendo o sorriso. Com certeza, Arthur. Um orgulho que só quem realmente faz o trabalho entende. Ele não captou a ironia. Depois do café, fui para o restaurante. A cozinha estava silenciosa. Fui direto para minha bancada, o lugar onde passei a maior parte da minha vida. Comecei a recolher meus pertences pessoais, minha faca favorita, meu avental bordado, livros de receitas antigos, a foto de meu pai e eu crianças. Enquanto eu empilhava meus itens, a porta da cozinha se abriu. Era André, o subchefe, e Mariana, a chefe de confeitaria. Eles eram meus braços direitos, pessoas que confiavam na verdade. Seus olhos se arregalaram ao me ver esvaziando a bancada. Amélia? O que você está fazendo? André perguntou, chocado. Mariana se aproximou. Você está indo embora? Respirei fundo. Sim, André. Mariana. Eu estou indo embora. Eles se entreolharam, confusos. Sabiam o quanto eu me dedicava. Mas, o restaurante, Amélia? O que vai ser do Arthur? Mariana perguntou, preocupada. Olhei para eles, um sorriso triste. O restaurante ficará bem, Mariana. Arthur é o gênio, não é? Ele vai se virar. E quanto a mim, eu vou fazer o que deveria ter feito há muito tempo. André, direto, se aproximou. Amélia, nós sabemos. Sabemos de tudo. O que ele fez ontem à noite foi inaceitável. O cardápio é seu. Sempre foi. As palavras dele foram um bálsamo. Saber que eles me viam, que reconheciam meu trabalho, me deu alívio. Eu sei, André. E por isso, não posso mais ficar. Preciso criar algo que seja verdadeiramente meu. Onde minha paixão e meu talento sejam celebrados, não escondidos. Mariana, emotiva, pegou minha mão. Para onde você vai? O que você vai fazer? Olhei para os dois, e a ideia martelando em minha cabeça ganhou forma. Eu vou abrir o meu próprio restaurante. Um lugar onde a culinária seja uma forma de arte, não uma fachada para a vaidade de outra pessoa. Os olhos deles brilharam. Você vai mesmo fazer isso? André perguntou, um sorriso começando a se formar. Eu vou, respondi, a voz firme. E eu queria perguntar a vocês, vocês estariam dispostos a vir comigo? A construir algo novo, algo real? O silêncio pairou. Eles se entreolharam. Então, André se virou para mim, um sorriso largo. Amélia, você ainda pergunta?
É claro que sim. Nós estamos cansados de ver o Arthur levar todo o crédito. É a sua vez de brilhar. E eu não quero perder a oportunidade de trabalhar ao lado da verdadeira chefe genial. Mariana assentiu vigorosamente, os olhos marejados. Sim, Amélia. Eu vou com você. Sempre soube que você era a alma deste lugar. Mal posso esperar para ver o que você vai criar. Um calor de esperança e lealdade se espalhou pelo meu peito. Eu não estava sozinha. Pessoas que acreditavam em mim. Aquele apoio era inestimável. Obrigada, eu disse, a voz embargada. Isso significa muito para mim. Muito mesmo. André e Mariana me ajudaram a carregar a caixa. O adeus àquele lugar não foi com lágrimas, mas com uma sensação de libertação. Era um adeus ao passado, e um olá a um futuro que eu construiria com minhas próprias mãos. Enquanto caminhava para fora, dei uma última olhada na placa O Cardápio de Arthur. Um sorriso agridoce surgiu em meus lábios. Em breve, a cidade conheceria um novo nome. E ele não seria o de Arthur. Os primeiros dias após minha saída do O Cardápio de Arthur foram um turbilhão de emoções e tarefas. A sensação de liberdade era inebriante, quase como se eu tivesse tirado um peso enorme dos ombros. Mas, ao mesmo tempo, a incerteza pairava no ar. Eu tinha o apoio de André e Mariana, sim, mas iniciar um restaurante do zero era um desafio colossal. Cada detalhe, desde o aluguel do espaço até a escolha das panelas, pesava sobre mim. Encontramos um lugar perfeito, um antigo armazém no centro, com paredes de tijolos aparentes e um pé direito alto. O espaço tinha um charme rústico e acolhedor, um contraste gritante com o ambiente mais formal do restaurante de Arthur. Era um lugar que eu sentia que podia respirar, criar e ser eu mesma. O que você acha do nome Sabor Secreto? Eu sugeri um dia, enquanto medíamos o salão. André coçou a cabeça. Sabor secreto? É interessante, Amélia. Mas, secreto por quê? Eu sorri, um sorriso genuíno que há muito não aparecia. Porque é onde a verdadeira magia acontece. Onde o talento não é escondido, mas celebrado. E onde os sabores que antes eram segredos de um, agora serão desvendados para todos. Havia uma pontada de ironia na minha voz, e André e Mariana entenderam. Eles sorriram. Eu adoro, Mariana exclamou, os olhos brilhando. Sabor secreto. Combina com você, Amélia. Nos dedicamos de corpo e alma ao projeto. Nossas economias combinadas eram o capital inicial, e cada centavo era planejado com cautela. Passávamos horas lixando madeira, pintando paredes, montando móveis. Era um trabalho exaustivo, mas cada martelada, cada pincelada, era um passo em direção ao meu sonho. O cansaço físico era compensado pela alegria e pela esperança que cresciam a cada dia. Enquanto isso, notícias do cardápio de Arthur chegavam até nós através de ex-colegas de trabalho. Arthur estava se atrapalhando na cozinha. Tentava replicar meus pratos, mas sem o meu toque, sem a alma que eu colocava em cada criação, eles perdiam o brilho. Ouvi dizer que o risoto de cogumelos dele está sem sabor. E o cordeiro, parece que o molho não tem a mesma consistência, André me contou um dia, um leve tom de satisfação em sua voz. Eu não senti alegria com o fracasso dele. Apenas uma confirmação fria do que eu já sabia. Ele era um bom administrador, um excelente em relações públicas, mas não um chefe. Minha mãe ligava com frequência. Amélia, o que você está fazendo? O Arthur está meio desorientado. Ele precisa de você no restaurante. Mãe, eu não posso. Eu estou construindo meu próprio caminho agora, eu respondia, tentando manter a voz calma, mas sentindo um aperto no peito. Ela não entendia. Ou não queria entender. Para ela, minha vida girava em torno do cardápio de Arthur e do meu irmão. A data de inauguração do Sabor Secreto se aproximava rapidamente. Eu passava as noites criando o menu, revisitando minhas receitas, mas também experimentando com novas ideias. Queria que cada prato contasse uma história, a minha história.
uma história de resiliência, de paixão e de verdade. O paladar que eu tinha, aquele que meu pai sempre elogiou, era meu maior trunfo. Eu usaria para criar algo que fosse inegavelmente autêntico. O clima estava mais frio do que o normal para a época, um prenúncio do inverno que se aproximava. Mas dentro do sabor secreto, o calor das nossas esperanças aquecia o ambiente. A cozinha, com seus equipamentos novos e brilhantes, parecia me chamar. Eu estava em casa. A noite da inauguração foi um misto de nervosismo e euforia. O sabor secreto estava impecável, as mesas postas com simplicidade elegante, as luzes baixas criando um ambiente acolhedor. O aroma de especiarias e ervas frescas pairava no ar. Amigos e alguns poucos convidados, curiosos com o burburinho sobre o novo restaurante, começaram a chegar. Eu estava na cozinha, com meu avental branco impecável, o coração batendo forte no peito. André e Mariana estavam ao meu lado, prontos. Pronta, chefe? André perguntou, um sorriso encorajador. Eu respirei fundo. Mais do que nunca, André. Mais do que nunca. Os primeiros pratos saíram da cozinha. Eu observava as reações dos clientes, cada garfada, cada expressão. E o que eu via era admiração. Os olhos deles brilhavam. As conversas diminuíam enquanto eles saboreavam a comida. Era a resposta que eu esperava. A minha comida falava por mim. No dia seguinte, as primeiras críticas começaram a surgir. Eram positivas, entusiasmadas. Falavam de uma nova estrela na cena gastronômica, de pratos inovadores com um toque de tradição, e o que mais me tocou, uma culinária com alma, que remete à genialidade de um passado não tão distante. Eu sabia a quem eles se referiam. Ao meu pai. E, através da minha culinária, eu estava honrando-o, não apenas com o nome, mas com a essência. Enquanto isso, a situação no cardápio de Arthur se deteriorava. As avaliações online começaram a despencar. Comentários como perdeu o brilho, falta algo, não é mais o mesmo se tornaram comuns. Arthur tentava de tudo, mudava o menu, fazia promoções, dava entrevistas. Mas não adiantava. Sem a minha criatividade e o meu paladar, o restaurante estava perdendo sua alma. Minha mãe ligou, a voz embargada. Amélia, as coisas não estão bem aqui. Arthur está desesperado. Os clientes não vêm mais. Eu senti uma pontada de pena, mas a dureza da minha decisão anterior me impedia de ceder. Mãe, ele tem que aprender a andar com as próprias pernas. Eu o avisei, de certa forma, por anos. Ele escolheu ignorar. Mas é o restaurante do seu pai. Você não pode deixar que ele vá à falência, ela insistiu. E o meu restaurante, mãe? O sabor secreto é o meu sonho. É o lugar onde a herança do papai realmente vive, através do meu trabalho, não através de uma fachada. Eu sabia que a conversa não levaria a lugar nenhum. Despedi-me dela e voltei minha atenção para o que realmente importava. As reservas no sabor secreto começaram a lotar. As pessoas queriam experimentar o menu da nova chefe que estava causando tanto burburinho. Jornalistas me procuravam para entrevistas. No início, eu hesitava. Mas então me lembrei daquele dia na festa de premiação, da minha invisibilidade. Era hora de contar a minha história. Em uma entrevista para uma importante revista de gastronomia, sentei-me em frente à repórter, Senhora Costa, no aconchegante salão do sabor secreto. Ela tinha um olhar perspicaz, e eu sabia que ela não se contentaria com respostas superficiais. Chefe Amélia, ela começou, com um sorriso, seus pratos são realmente surpreendentes. Muitos críticos os comparam à culinária do falecido chefe Arthur, um ícone. Há alguma conexão além do nome do seu restaurante anterior? Respirei fundo. A hora da verdade. Senhora Costa, a conexão é profunda. Meu pai, o chefe Arthur, foi meu mentor, meu maior inspirador. Eu cresci na cozinha dele, aprendendo cada segredo, cada nuance. E o cardápio de Arthur? Ela perguntou. Após a morte do meu pai, eu continuei, a voz firme.
eu dediquei minha vida a reerguer o restaurante. Eu criei a maior parte dos pratos que se tornaram sucesso e que renderam o prêmio mais recente. Meu irmão, Arthur, que tem o mesmo nome do nosso pai, era a face do restaurante. Ele cuidava da administração, da parte social. Eu era a chefe de cozinha, a criadora por trás dos bastidores. A senhora Costa franziu a testa, surpresa. Então, os pratos premiados eram suas criações? Sim, senhora Costa. Tenho todos os rascunhos, as receitas originais, os e-mails e as notas de degustação que comprovam a minha autoria de cada um deles. Durante anos, meu irmão se apresentou como o gênio criativo, enquanto eu era mantida na sombra. Ela me olhou com uma mistura de choque e admiração. Isso é uma revelação e tanto, chefe Amélia. Por que o silêncio por tanto tempo? Eu amava meu pai, amava o legado dele e amava a culinária. Queria manter o sonho vivo. Acreditava que um dia seria reconhecida. Mas chegou um ponto em que a humilhação se tornou insuportável. Decidi que era hora de ter um lugar onde minha paixão e meu talento fossem realmente celebrados. A entrevista foi um divisor de águas. Não apenas para mim, mas para o cenário gastronômico. A notícia se espalhou como fogo. A imprensa, antes curiosa, agora estava faminta pela verdade. Os olhos de todos se voltaram para mim, e para o sabor secreto. A farsa de Arthur estava prestes a vir à tona. A reportagem da senhora Costa na revista de gastronomia foi um estrondo que reverberou por todo o país. A manchete era ousada: a verdadeira alma do cardápio de Arthur, Amélia quebra o silêncio. As fotos, as minhas fotos, ao lado dos pratos premiados, e os trechos da minha entrevista, com as provas dos meus rascunhos e anotações, eram inegáveis. O mundo da culinária foi pego de surpresa. Telefones não paravam de tocar. O sabor secreto estava lotado. Jornalistas de outras publicações e programas de TV me procuravam incessantemente. Eu concedia entrevistas com uma calma que beirava a frieza. Não era vingança, era justiça. Eu contava minha história, com detalhes, mas sem sensacionalismo. Apenas a verdade. Enquanto isso, o impacto no cardápio de Arthur foi devastador. De repente, as mesmas vozes que elogiavam Arthur agora o questionavam. A imprensa o procurava, mas ele se recusava a comentar. Clientes fiéis começaram a cancelar reservas, sentindo-se enganados. As avaliações negativas se multiplicaram, algumas com um tom de traição. Minha mãe ligou, a voz quase inaudível, um misto de raiva e desespero. Amélia, o que você fez? Você destruiu seu irmão. O restaurante está um caos. Eu não destruí ninguém, mãe, eu respondi, a voz firme. Eu apenas revelei a verdade. Arthur destruiu a si mesmo com as próprias mentiras. Mas a família. O nome do seu pai, ela quase gritou. O nome do meu pai está sendo orado aqui, no sabor secreto, com a culinária que ele me ensinou, a culinária que eu crio, eu disse, cortando a conversa. O elo familiar parecia esticar até o ponto de ruptura. Eu sentia dor por ela, mas não podia mais me sacrificar pela vaidade de Arthur. André e Mariana, que estavam comigo, eram meus pilares. Eles viam o caos do lado de fora, mas o nosso foco era a cozinha, a criação. Amélia, você fez o certo, André disse um dia, enquanto eu finalizava um novo prato, um peixe grelhado com molho de maracujá e pimenta rosa. Ele merecia isso. Não é sobre merecimento, André. É sobre justiça, eu corrigi. E sobre mostrar que o talento real sempre encontra seu caminho. A verdade era que eu sentia um misto de emoções. Não havia alegria no sofrimento de Arthur. Havia uma tristeza pela família, pela ilusão que eu havia tentado manter. Mas havia, acima de tudo, um profundo alívio. Era como se, finalmente, eu pudesse respirar. O ar no sabor secreto era diferente, puro, cheio de possibilidades. A cada dia, a reputação do sabor secreto crescia. Fomos eleitos o melhor novo restaurante da cidade, e depois, um dos melhores do país.
chefes renomados, aqueles que antes elogiavam Arthur, agora vinham ao meu restaurante, curiosos, e saíam impressionados. Recebi convites para participar de programas de TV, para dar palestras, para ser jurada em concursos. Eu aceitei alguns, com cuidado, para mostrar a minha verdade, para inspirar outros talentos que talvez estivessem escondidos na sombra. O cardápio de Arthur definhava. Arthur tentou cozinhar, tentou inovar, mas era evidente que ele não tinha o meu paladar, nem a minha criatividade. Os pratos eram uma pálida imitação do que um dia foram. Ele demitiu a maior parte da equipe, incapaz de manter o negócio. A fachada do restaurante, antes reluzente, parecia opaca, sem vida. Um dia, recebi uma ligação inesperada. Era Arthur. Sua voz estava diferente, sem o tom arrogante de antes. Amélia, precisamos conversar, ele disse, a voz baixa, quase suplicante. As coisas estão muito ruins. Eu não sei o que fazer. Respirei fundo. Eu não esperava essa ligação, mas sabia que um dia ela viria. O que você quer, Arthur? Eu preciso de ajuda. Você pode voltar. Eu dou a você o crédito que quiser. Posso até dizer publicamente que você é a verdadeira chefe. As palavras dele me atingiram com força. Ele estava desesperado. A oferta era tentadora para a Amélia de antes, a que sonhava com reconhecimento. Mas a Amélia de agora era diferente. Arthur, eu disse, minha voz calma, mas firme. É tarde demais para isso. Eu construí o sabor secreto com minhas próprias mãos, com a minha equipe, com o meu suor. Eu não vou voltar para onde fui desvalorizada. Mas e o legado do papai? O que vai ser do restaurante dele? Ele insistiu, a voz embargada. O legado do papai está vivo aqui, Arthur. Em cada prato que eu crio no sabor secreto. Você teve sua chance de honrar o nome dele, e você a desperdiçou. Agora é a minha vez. Ele ficou em silêncio por um longo momento. Eu podia ouvir sua respiração pesada do outro lado da linha. Eu entendi, ele disse, a voz quase um sussurro. Parabéns pelo seu sucesso, Amélia. E desligou. Não houve triunfo em sua derrota, apenas a constatação de um ciclo que se fechava. A família, antes tão unida em me manter nos bastidores, começou a se reaproximar, mas de uma forma diferente. Minha mãe tentou ligar várias vezes, com um tom mais conciliador. Amélia, seu pai estaria tão orgulhoso de você, ela disse em uma das ligações. E sobre Arthur, talvez você possa dar uma força a ele, uma chance. Eu ouvia com paciência. Mãe, eu amo vocês. Mas eu preciso de espaço. Preciso manter os limites. O que aconteceu foi doloroso, e eu estou curando minhas próprias feridas. Eu não fechava as portas completamente, mas não as abria por inteiro. A confiança, uma vez quebrada, é difícil de reconstruir. Eu me lembrava daquela noite na festa, das palavras de Arthur, da indiferença da minha mãe. O sucesso era agridoce, mas era meu. O sabor secreto se tornou um farol de autenticidade no cenário gastronômico. Meu nome, Amélia, agora era sinônimo de excelência e inovação. Eu estava feliz. Não era uma felicidade eufórica, mas uma alegria tranquila, profunda. Eu estava no lugar certo, fazendo o que amava, cercada de pessoas que me valorizavam. Em uma tarde ensolarada, enquanto eu estava na cozinha, criando um novo molho, Mariana se aproximou. Amélia, um crítico do exterior está aqui. Dizem que ele nunca elogia nada. Eu sorri. Bom. É um bom desafio, então. Vamos mostrar a ele o que o sabor secreto tem a oferecer. Servimos o prato principal, um pato confitado com purê de batata doce e um molho de frutas vermelhas e vinho do Porto, uma das minhas mais recentes e ousadas criações. O crítico, um homem de semblante sério, saboreou cada garfada, os olhos fechados, como se estivesse em transe. Ao final da refeição, ele pediu para me ver. Eu saí da cozinha, com o coração batendo forte.
Ele se levantou, estendeu a mão e disse: Chefe Amélia, sua culinária é poesia. É uma experiência. Você tem um domingo. O mundo precisa conhecer o sabor secreto e, mais importante, o talento da verdadeira chefe Amélia. Naquele momento, não havia raiva, nem vazio. Havia apenas a pura e simples alegria de ser reconhecida. De ser vista. E de saber que, finalmente, eu havia encontrado meu próprio lugar no mundo. O que você achou da história de Amélia? Conte aqui nos comentários, vamos adorar ouvir. Se você gostou dessa história, por favor curta e compartilhe esse vídeo para nos apoiar e se inscreva no canal para mais histórias surpreendentes.